para podermos partilhar aquilo que de facto tem sido a nossa voz. Quem sabe pegar o escritor, levá-lo para o Chico, para o Panza Urbano, para o Panza Sul, para o Panza Norte, para a Falange, para a Cabine, para falarmos de qualquer tema sobre a literatura por via do escritor convidado que é Quer dizer que esse interesse é um interesse que pode sim funcionar, um interesse que pode de facto galvanizar a nossa forma de estar. Por isso, caros confrades, caros escritores, minhas senhoras e senhores, estamos aqui a começar de forma tímida, mas com interesse que a marca regressa com esta vontade, com esta determinação de podermos ter a nossa presença. Daí que, de jeito de abertura desta primeira edição da nossa marca, professor, muito obrigado por ter aceito este desafio. Hoje, nas comemorações do Dia da África, estamos em crer que o que vamos ter aqui vai de facto representar aquilo que a África merece, a África tem a dar, a África tem a receber. Por isso, minhas senhoras e senhores, caros escritores, muito obrigado sempre por terem vindo da sede da União dos Angolanos para esta marca à quarta-feira. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Camilo Guerra. Repetimos mais uma vez, para lembrar que hoje é o Dia da África, conforme estabeleceu a ONU em 1972, fruto da criação da Organização da Unidade Africana em 1963, hoje conhecida como União Africana. Vamos então para um momento cultural. Vamos convidar aqui o escritor David Topelequeta, o escritor Rashid Bangor, que nos fez a apresentação para declamar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, os africanos são quentes. Então vamos aqui ler um poema de Agostinho Neto. Estamos a comemorar o centenário de Agostinho Neto. Então esse ilustre poeta merece sempre a nossa atenção. Eu vou ler poesia africana. Agostinho Neto. Ok. Bom texto. Lá no horizonte, o fogo e as silhuetas escuras dos embondeiros, de braços erguidos. No ar, o cheiro verde das palmeiras queimadas. Poesia africana. Poesia africana. Na estrada, a fila de carregadores. Carregadores bailundos gemendo sob o peso da crueira. Poesia africana. No quarto a mulatinha de olhos meigos, retocando o rosto com rujo e pó de arroz. A mulher debaixo dos panos fardos remexe as ancas. Na cama, o homem insona, pensando em comprar garfos e facas para comer à mesa. No céu, o reflexo do fogo e as silhuetas dos negros batucando de braços erguidos no ar, no dia quente das marimbas. Poesia africana. Na estrada os carregadores, no quarto a mulatinha, na cama o homem insona, os braseiros consumindo a terra quente dos horizontes em fogo. Agostinho Neto. Muito obrigado. Obrigado, Contra Raj, como oficialmente tem que chamar.
João Fernando André é, entre nós, um jovem muito conhecido, mestre. João tem publicado muitos artigos em revistas e jornais sobre a nossa literatura. É este que vai então moderar o debate de hoje. Vamos convidar João Fernando André, por favor, para chegar aqui. O vosso aplauso, por favor. Doutor Sabino, vamos também convidá-lo e dizer que será então o moderador que vai apresentá-lo, que vai apresentar a sua biografia. Meus senhores e minhas senhoras, hoje a nossa maca, como já é conhecida aqui entre vocês, que esta maca é sim uma maca no verdadeiro sentido, porque vai ter a exposição do tema e depois vamos ter também aquele momento que já é habitual de perguntas e respostas. Hoje o nosso tema é o Estatuto da Literatura Africana no contexto lusófono. Por favor, vamos então prestar atenção na exposição do tema. João. Permitam-nos retirar as máscaras por uma questão de educação nos textos de cultura nesta permissão. Obrigado. O tema trazido à marca é per si relevante na medida em que reclamar o estatuto da literatura africana, o dia das literaturas africanas no contexto lusófono, remete-nos para duas visões. Por quê? Porque há dois ciclos ou três ciclos de abordagens, para não dizer quatro ciclos de abordagens desta literatura ou destas literaturas africanas. Falo aqui de um ciclo português, dominado pelo ciclo de Lisboa e de Coimbra. Falo de um ciclo brasileiro, dominado pela USP, pela UFRG e por outras universidades onde há faculdades de letras e humanidades pelo Brasil. E falo depois de um ciclo africano, esse ciclo tido muitas vezes como um ciclo endógeno. Porquê? Porque é um ciclo que vai reivindicar aquela que vamos ver mais tarde como estas literaturas muitas vezes colocadas na posição de canibalização, ou seja, vista talvez a partir do Ocidente, onde há os grandes ciclos ou instituições de legitimação das mesmas, e assim o Ocidente passa muitas vezes como um próspero e estes estudiosos do continente deste muitas vezes são menos tidos ou, para não dizer, muitas vezes não tidos nem achados. E quando tidos, muitas vezes não é no espaço desta república das literaturas em língua portuguesa, mas sim tidos muitas vezes no ciclo das literaturas em língua inglesa, no caso dominada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, e depois num ciclo de Paris, no caso do ciclo da França. Ora, trouxemos para a marca o doutor Sabino Ferreira do Nascimento. O doutor Sabino, uma pessoa de trato fácil, foi meu professor e é uma honra estar aqui na mesa hoje, nesta marca, professor, para então discorrermos um pouco sobre este tema que nunca se esgota, na medida em que é um tema que suscita vários debates.
Ora, o professor Sabino dizia que é professor auxiliar da Faculdade de Humanidades da Universidade de Agostinho Neto. O professor Sabino Ferreira do Nascimento é também diretor adjunto do INARES, Instituto de Acreditação dos Estudos aqui no nosso país. E o professor Sabino é doutor em ensino da língua portuguesa e da literatura. Bem, vou passar a palavra porque o professor Sabino é quem melhor nos vai apresentar este tema sobre o Estatuto das Literaturas Africanas no contexto lusófono. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Muito Sabino. obrigado, João André, pela apresentação e pela calorosa recepção. Esta manifestação de agradecimento extensiva ao Sr. Secretário da União dos Escritores Angolanos, ao amigo Ngimba Ngola, Ngimba Ngola, o Helder Simbar, não é? E a todos os presentes. Na verdade, quando me chegou o convite, eu estava num momento muito agitado e não estava em condições de aceitar um convite, não é, desta dimensão. Mas, por outro lado, estava então a União dos Escritores Angolanos. Quanta honra, independentemente das circunstâncias, eu não vou declinar este convite. Eu vou aceitá-lo, não é? E Deus proverá. E graças a Deus, não é? Hoje estou aqui e estou convosco nesta casa do saber que me honra tanto. Daí os meus agradecimentos sinceros. Já que hoje a efeméride remete para a África, eu gostava também de começar por ler um poema. Um poema da autoria da minha amiga Olinda Beja, poetisa e romancista santomense. Assim diz o poema: verso da humanidade, meu polo e de meus amores. Quem não tem saudades de África não sabe o que é o som do mar nas suas veias. África existe e é mulher de doçuras infinitas, de caprichos que ondulam nos seus seios de canela. Quem não conhece a África não sabe o que é o verso primitivo da memória, sinfonia de raízes e contrastes, algemas que partiram para além do oceano eterno e temeroso. A África existe e é mulher de ouros, diamantes, marfins. E nem Salomão, com toda a sua corte, conseguiu riqueza igual à sua. Quem não tem saudades de África não tem mais do que o vazio do seu peito. A África preenche toda a vida, mesmo que ela se viva eternamente. Olinda Beja, em aromas de Cajambanga. Para hoje, então, como já adiantou o meu amigo João André, a nossa conversa vai remeter para o Estatuto
da literatura, ou, se preferirem, das literaturas africanas em língua portuguesa. Não, vai piorar. Pois, então, a nossa conversa descontraída vai discorrer sobre esta temática: as literaturas africanas, o Estatuto das Literaturas Africanas, no espaço da CPLP. E volto a colocar nesses termos as literaturas africanas escritas em português. E eu começaria então por dizer que essas literaturas nasceram num contexto marcado pela colonização europeia e pela coexistência e negociação de línguas e de culturas. A nossa literatura, não é? A literatura angolana, assim como as demais literaturas da África de língua portuguesa, são recentes, não é? Começamos a falar sobre elas, não é? Com muita suscetibilidade, em alguns casos a partir do século XIX, XX e daí em diante. Esta literatura, que é novinha, que é pequenina, bonita, não é? Está numa fase de transformação. Ela conhece um espaço, conhece uma cosmovisão e ela apropria-se de uma língua que não é propriamente africana. O nosso contexto histórico obrigou-nos a fazer este exercício de apropriação da língua portuguesa. Aconteceu com a literatura angolana, mas também com a moçambicana, a cabo-verdiana, a santomense e a guineense. Mas há um ponto que eu gostava de sublinhar nesta fase inicial da minha intervenção, que não se trata de uma apropriação normal. Trata-se de uma apropriação que marcha de mãos dadas com uma subversão. E aí começa a nossa conversa, começa a nossa especificidade. O facto dessas literaturas terem nascido neste contexto levaram-nos a convocar para a nossa conversa esta tarde os estudos pós-coloniais. E pós-colonialismo, aqui, na nossa interação, vai um pouco mais do que o mero período pós-independência, pois o pós-colonialismo vai referir um escrutínio dos laços coloniais, vai remeter para tal resistência às perspectivas coloniais. E quando olhamos para o português com o qual se começa a fazer a nossa literatura, este português, este registro que subverte a norma do português europeu, do português padrão, já estamos, não é? Com uma marca, com uma presença visível da tal resistência. Então, estou aqui a sugerir que a alternância linguística nas obras das literaturas africanas, não é? Frases em português, palavras, provérbios em línguas africanas e às vezes muitas, mas muitas palavras que resultam dos empréstimos das nossas línguas africanas são uma marca de resistência, são uma marca pós-colonial.
E eu trago aqui a reflexão da professora Ana Mafalda Leite, que estabelece que os estudos teóricos do pós-colonialismo tentam enquadrar as condições de produção e os contextos socioculturais em que se desenvolvem ou em que se desenvolveram as novas literaturas. Queremos dizer que fazer literatura não é um mero exercício de exercitar a língua, não é um mero exercício de grafar as palavras nas páginas em branco. Se fazer literatura é traduzir a estrutura mental, a estrutura de pensamento das pessoas. Se fazer literatura é trazer ao de cima uma cosmovisão específica, uma forma de encarar e de se relacionar com o mundo, então a literatura em si propõe um topo, propõe um novo espaço discursivo, propõe um espaço de afirmação. E é este espaço de discurso, é este espaço de afirmação sociocultural que deve ser tido em conta na nossa leitura, no nosso papel enquanto leitores. E eu trago aqui o conceito de leitor não na perspectiva passiva. Não é? Eu recordo às perspectivas, não é, da estética da recepção e do Reader Response Criticism, em que se sublinha e se apregoa um horizonte de expectativa do leitor. E nessa perspectiva, o leitor deixa de ser um mero leitor passivo, mas passa a atuar como um outro, um segundo autor. O leitor passa a complementar o trabalho feito pelo escritor. Mas, neste exercício de leitura, ele traz consigo alguma experiência. Neste exercício de leitura, ele traz consigo o horizonte de expectativa. Ele, ao pegar no livro, ele quer encontrar alguma coisa. E de onde surge essa expectativa? E por que estamos a chamar de horizonte? Para onde ele pretende chegar? De onde vem? E para onde pretende ir? Então, para respondermos a esta pergunta, vamos dizer que falar sobre o Estatuto das Literaturas Africanas, para além de nos conduzir aos estudos pós-coloniais por causa do contexto no qual elas emergem, ela também nos remete para o processo de canonização. Porque o leitor cria este horizonte de expectativa a partir da visão que construiu, a partir das boas obras que já leu, a partir da educação estética que construiu. Sou um leitor munido de esteticidade, sou um leitor com literacia estética e literária, consegue exigir do seu escritor. Neste caso, vamos olhar, não é, para o conceito, digamos, mais clássico do termo cânon. Desde os filósofos gregos, não é, Platão, Aristóteles, propuseram essa conversa ao trazerem, não é, os livros de Homero, Eneida, não é, ao aconselharem as mães a escolherem as melhores fábulas para a educação das crianças, não é? Na obra A República, conforme chegou a fazer referência o professor Luís Cantimbo, o filósofo aconselha as mulheres a separarem as péssimas fábulas, as fábulas de péssimas qualidade, para não, digamos, influenciar negativamente as crianças.
Ou seja, para a melhor educação das crianças, devemos dar lugar aos melhores textos. E esse discurso remete, não é, para a essência daquilo que chamamos, não é, de cânon. A mesma conversa também nos permite convocar aqui o Michel Foucault, não é, quando veio com a conversa da ordem do discurso, não é, e no outro texto com a arqueologia do saber. O que é que ele está a chamar, afinal, da ordem do discurso? O que é que ele está a chamar, afinal, da arqueologia do saber? Não é? A arqueologia do saber vai remeter para esse arquivo, não é? Para a bagagem, para o background que trazemos. E, nesta perspectiva, quer a leitura, não é? Que depois vai servir de base para a crítica, não é? Da própria literatura, não vai passar de um arquivo. É um arquivo nesta perspectiva. E é um arquivo que remete para os melhores textos que o autor, não é, julga melhores textos que já leu. E, na ordem do discurso, há uma outra perspectiva que é muito preconceituosa, no meu ponto de vista, e que se arrasta até os nossos dias. E quando invocamos aqui os estudos literários, a crítica, a canonização, estatutos, espaços, todas essas questões, a forma como Michel Foucault trata do discurso é muito pertinente, porque ele fala dos ritos de iniciação. Não é qualquer um que faz parte da comunidade discursiva. Para eu me levantar e falar sobre a lei, eu tenho que ser reconhecido como um jurista, não só porque fiz direito, mas durante a minha formação eu devo ter dado provas de que fui um bom estudante. Assim, os meus professores já me indicam, já me sugerem para, não é, assumir o espaço discursivo. E como é que é a crítica, afinal? Então, a crítica não é uma ordem do discurso. Quando é que o crítico lê uma obra e faz a sua crítica na perspectiva positiva? É quando, não é, as características dessa obra vão ao encontro dos aportes teóricos que este crítico conhece e leu. É quando as características desta obra vão ao encontro dos livros literários que este escritor ou que este crítico já leu. Então estamos a olhar, digamos, os estudos literários, a crítica literária, não é, a teoria da literatura na perspectiva da ordem do discurso. E é aí onde vamos encontrar sustentação para falarmos um pouco sobre o Estatuto das Literaturas Africanas no espaço da CPLP. Porque essa questão dos ritos de iniciação, até certo ponto, podem dar espaço a um olhar preconceituoso. Podem dar espaço a um olhar para o outro com lentes, não é, inadequadas. Em termos literários, por exemplo, eu andei e comecei a refletir qual dos elementos de canonização eu vou trazer para a nossa conversa de maneira a tomar uma posição, não é? A deixar uma palavra sobre aquilo que me parece ser, não é, o estatuto que se confere às literaturas hoje. Então, pensei nos prémios, já que os prémios são um dos importantíssimos elementos canonizadores, os prémios literários. Pensei também nas listas, nas antologias literárias, nas listas de autores e obras, não é, à disposição das escolas. E, por falar nos prémios, olhei para aquele, não é, que se costuma dizer, não é, que se acha ser o mais importante no espaço da CPLP, que é o Prémio Camões. E quando dei uma vista de olhos à lista dos galardoados até hoje, algo chamou a minha
a minha atenção. Dos cerca de 30 galardoados, temos um número abaixo de 5, igual. Temos um número igual a 5 para toda a África. Ou seja, para o Prémio Camões costuma ser alternado entre portugueses e brasileiros. Da lista enorme, não é? Temos 3 moçambicanos e 2 angolanos, um dos quais recusou o prémio, não é? Que é o nosso Luandano Vieira. E dos 3 moçambicanos, uma única mulher, não é? A nossa gloriosa Paulina Tiziano. E eu vou reproduzir as palavras de Paulina Tiziano, não é? A quando o seu galardão. Ela não se emocionou, ela não festejou, antes pelo contrário. Vimos aquela Paulina, não é? Muito quente, de choque. E ela questionou. A Paulina Tiziano disse, mas por que só hoje? Não é? Por que só hoje? Não digo eu, Paulina, mas por que só hoje uma mulher africana a ser, não é, atribuída ao prémio? E ela, como é mesmo a Paulina, não é? E tem coragem de dizer o que pensa, não é? Foi mais longe e disse, eu sou a única mulher africana e a única preta, não é, a ser galardoada. Isso chama atenção. E a questão que levanta agora para a nossa reflexão remete exatamente para os requisitos, não é? Que servem de base para o julgamento dessas obras. Baseiam para o julgamento e a aferição dessas obras. E outra questão, que também sublinhei, o prémio foi negociado entre Portugal e o Brasil. Não é? 2 únicos países, não é? Da comunidade. A comunidade tem mais 6 países para além dos 2. Por outra, nós temos a CPLP, não é? Que é um espaço comunitário. Mas o prémio está sob a alçada do Instituto Camões, que é um instrumento do governo português. Mas o prémio não contempla apenas portugueses. São reflexões que fui fazendo. Por que não? Não é? Ao nível da própria CPLP, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Por quê no Instituto Camões? E por que os 2 gigantes, não é, da comunidade no controle da situação? E eu costumo dizer, sem preconceito, mas são reflexões que fazemos e refletir sobre questões culturais, sobre o conhecimento, não é? Às vezes obriga-nos a trazer ao de cima algumas subjetividades. Então não tenho receio de que qualquer intervenção minha aqui, não é, possa estar minada de algumas subjetividades. Mas eu costumo dizer que o Prémio Camões, mais do que um instrumento de promoção da língua e da cultura, acaba a ser um instrumento de neocolonização. E eu vou justificar a minha posição. Para começar, Portugal traz para si o Brasil, porque o Brasil é o país da comunidade que mais amedronta Portugal. Portugal é a ex-metrópole, não é? É o país, é o centro da cultura lusófona. Mas Brasil é um país continental. Brasil é o país com o maior número de falantes da língua portuguesa. Brasil é o país que mais propaga, que mais dissemina
o português, até mesmo as suas literaturas. Tanto é que em várias universidades do Ocidente, ao lado de um leitor Camões, encontramos um leitor brasileiro. Então, Portugal traz o Brasil consigo e reconhece o português do Brasil como sendo uma segunda variedade do português, porque não tem opção. Mas para a África há uma outra situação. A quando do novo acordo ortográfico usaram uma designação muito forte, que ao lado da variante brasileira está ou estava a variante euro-afro-asiática. Por que estou a tocar no assunto, não é, dessas questões linguísticas? Porque se a nossa literatura é escrita em português, existem alguns pressupostos que quem escreve em português deve obedecer para concorrer para o Prémio Camões. Por que temos tão bons escritores que nunca chegam, não é, a serem contemplados? Porque, se calhar, a maneira como fazem a literatura, a maneira como escrevem, como subvertem, não vai, não é, ao encontro daquilo que se espera. Não vai ao encontro do horizonte de expectativa dos críticos, dos avaliadores. O outro elemento que eu trago para a nossa reflexão, como já fiz referência, é a academia. E quando falo na academia, não estou preocupado com os cursos de pós-graduação, com os mestrados e doutoramento. É com a licenciatura. Até podia descer muito mais, porque eu sou da opinião que a cultura é enraizada a partir de tenridade. E se há um acordo entre os países da comunidade para a promoção da cultura de todos os países do espaço da CPLP, então eu esperava a valorização das literaturas africanas nos currículos escolares, quer em Portugal, quer no Brasil e quer nos demais países, não é, da CPLP, mesmo que sejam também africanos, porque essa desvalorização, na minha perspectiva, também ocorre entre os próprios países africanos. O que é que estou a querer dizer, propriamente? Eu baixei vários currículos ao nível da licenciatura e procurei programas das literaturas africanas em língua portuguesa. Não é? Quando contactamos, não é, um programa, quando entramos em contato com um programa de estudos literários, não é, de estudos linguísticos em África, não é, em qualquer um dos países dos PALOP, vamos encontrar literatura portuguesa, vamos encontrar também a literatura brasileira. Mas depois, quando olhamos para as demais latitudes, como é que tratamos as outras literaturas? A partir mesmo de África, ainda para começar, todas as literaturas constituem uma disciplina, o que não é possível. Não é? Há uma disciplina que chamam de literaturas africanas de expressão portuguesa. Mas como é que vamos estudar 5 literaturas num único semestre, com um único professor? É possível isso. E o mesmo começa a acontecer entre nós. Olha o estatuto, não é? Olha o tratamento, a posição, a projeção que nós próprios, os africanos, não é, conferimos às nossas literaturas. E quando vamos, não é, para a Europa, não é, quando vamos para o Brasil, a questão se agrava. Agrava-se menos no Brasil, não é? Os brasileiros, como são periféricos, não é? Como nós, não é? Isso na perspectiva de Boaventura, Sousa Santos e de outros estudiosos, não é? Das descolonizações,
Os brasileiros respeitam mais as abordagens africanas, respeitam mais os estudos africanos, mas ainda assim sente-se uma ausência tremenda, não é, de estudo das literaturas africanas nos seus currículos. Em Portugal, quando baixei os currículos de Portugal, foi muito mais grave. A situação mais alegre é de uma universidade que junta apenas duas literaturas. Tem a cadeira de literatura angolana e moçambicana e faz, não é, este módulo em um semestre. Ou seja, se quando lemos os estatutos da CPLP, quando lemos os estatutos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, encontramos plasmada, não é, a ideia de intercâmbio cultural, não é, a ideia de reciprocidade, mas na prática sentimos, não é, esta, não sei qual é a melhor palavra a usar neste momento, mas na verdade eu esperava maior projeção, não é, das literaturas africanas nos currículos escolares, sobretudo nos cursos de graduação. E quando descemos um pouco mais, eu estudei. Muito bem. Muito obrigado. Eu estudei o Plano Nacional. 10 minutos, está bem. Estudei o Plano Nacional de Leituras de Portugal e encontrei dois autores angolanos, um autor moçambicano e um autor guineense. Os autores angolanos são autores até poucos lidos, não é? Na nossa praça, Eduardo. Agualusa e Onjaco. E quando li as obras desses dois autores, percebi que fiquei com a impressão, talvez precisasse de um estudo mais profundo, mas fiquei com a impressão que se tratava de um exercício intencional, se tratava de uma produção literária que se demarcava já um pouco daquilo que era habitual. Sobre Agualusa, estou a falar da girafa que comia estrelas. Não é? Eu, quando leio esta obra, não encontro, não é, aquela cor local, não encontro aquela angolanidade que ele habituou, não é, na sua produção literária. E fiquei com a impressão de que era intencional e o autor se estava a demarcar para conquistar outros espaços, não é? E o que isso chama a atenção, talvez ao demarcar-se, não é, de alguma contextualização, de alguma dimensão sociocultural, não é? Ao demarcar-se daquela subversão que fizemos referência, os autores conseguem ir ao encontro do horizonte de expectativa de quem insere, não é, as obras e os autores nas listas. Agora, eu vou trazer também aqui para a nossa conversa o pensamento de um escritor keniano, Ngugi wa Thiong'o, que a dada altura decidiu deixar de escrever em inglês. Disse: eu vou passar a escrever na minha língua materna. E quem quiser ler, traduza, que se vire. E Ngugi wa Thiong'o, até ao momento, escreve, não é, na sua língua materna. Mas depois ele escreveu um ensaio para refletir, não é, essa vivência, essas práticas, não é, que ele chamou de decolonizing the mind.
tudo nessa perspectiva, não é? Da descolonização, do eurocentrismo, das periferias, do centro e por aí fora. E na perspectiva de Ngugi wa Thiong'o, escrever em língua europeia, escrever na língua do ex-colonizador é abrir espaço para marginalização. Segundo Ngugi wa Thiong'o, preservar o espaço africano, respeitar a mundividência africana, fazer literatura africana propriamente dita, tem que ser na nossa língua materna. E o que ele faz? E na verdade ele é lido, não é? Ele traz essa reflexão e vai muito mais fundo, não é? Ele até chega a dizer, não é, que esse nosso apego à herança colonial também está na base do atraso de África. Ela até toca no crescimento, no desenvolvimento, não é, na corrupção do poder político. Ele diz que esse problema todo, essa corrupção toda, essa promiscuidade toda, não é, que se registra em África, tem explicação, não é, na nossa cultura, na forma como encaramos a nossa cultura, na forma como forçamos, não é, essa intermediação linguística entre a cultura europeia e a nossa. E depois acabarmos naquilo que o João fez referência no início, não é? Entre o próspero e o calibanizado, não é? Eu penso que o João leu o texto do professor Luís Canjingo, ou então mera coincidência, não é? No contributo para uma epistemologia dos estudos literários africanos, o professor Luís Canjingo traz esta reflexão. Bom, eu não estou a dizer aqui, não é, se concordo ou discordo das ideias de Ngugi wa Thiong'o, mas essa é a posição, não é, radical que ele toma. Então, eu vou fazer o desfecho desta primeira intervenção a dizer que estamos a remeter, não é, esta conversa, essa perspectiva, não é, para, digamos, o processo de canonização. Um processo de canonização precisa de ser revisto e estudado. Um processo de canonização na perspectiva, não é, mais distante, numa perspectiva que se demarca da perspectiva tradicional. Na perspectiva religiosa, não é, do termo, o cânon fez parte dos exercícios levados a cabo pelos concílios religiosos a quando da constituição da Bíblia Sagrada, não é, em que, como nós sabemos, existiam e ainda existem muitos textos sobre Deus, não é? Desses textos, congregar 60 e poucos ou quase 70 livros foi um exercício muito saturado. E neste exercício tiveram que definir critérios, tiveram que definir, não é, características próprias para aqueles textos que iam fazer parte da Sagrada Escritura e daqueles que deviam ficar de fora. E para os textos com características adequadas, chamaram de textos canônicos. E os textos que não preenchiam os requisitos eram então os textos apócrifos. Eu não sei se o Estatuto das Literaturas Africanas, não é, remete para o Estatuto Canônico ou o Estatuto Apócrifo. Mas precisamos de refletir profundamente, nós africanos, nós estudiosos, nós fazedores de cultura. Há um estudioso português, dois, que passaram pela nossa casa, pela nossa faculdade, e afirmaram a inexistência do cânon da literatura angolana. Eu, por acaso, tenho dificuldades em perceber o que eles estão a chamar de cânon, mas é verdade, não é? Precisamos de revisitar também. A África precisa de revisitar e levar mais a sério
não é, essa questão dos estudos literários. Precisamos de olhar para a periodização dos nossos textos, não é, da nossa literatura. Precisamos de olhar para os nossos textos e registrar, porque eu acredito que o cânon está aí, não é? Porque os grandes escritores nós os conhecemos, não é? Nós os citamos, nós os lemos, nós recitamos os poemas, não é? Fazem parte dos manuais escolares, das antologias, estão aí. Então, o que é que nós precisamos de fazer para que o mundo perceba que existe um cânon literário em Angola? Se calhar precisamos de revisitar essas antologias, não é? Se calhar precisamos de fazer um trabalho mais apurado, não um trabalho teórico, não uma reflexão teórica, mas um trabalho mais a fundo. Precisamos de pegar e desmontar, olhar para a morfologia, não é? Para a constituição desses textos, não é? Explicar porque é que este está aí e porque é que o outro, não é? Não responde para os desígnios da literatura angolana. Se calhar precisamos de fazer um exercício mais ousado, mais saturado, e para depois se apurar. Então, eu queria dizer que se calhar o problema não está lá fora, se calhar o problema não é, está do nosso lado. A professora a Ana Mafalda Leite, ela inscreve-se muito na perspectiva de Boaventura Sousa Santos. Nós sabemos que ele está mais virado para os estudos sociais, penso que ele é sociólogo de formação. Então, ela é uma leitora assídua das publicações do professor Boaventura Sousa Santos, e depois ela faz um exercício muito interessante, não é? Pega nas contribuições do professor Boaventura Sousa Santos e traz, não é, para os estudos literários. E ela diz assim que há um problema de complexidade entre a ex-metrópole e as ex-colónias. Às vezes, retrai-se com complexo de culpa e o outro com complexo de inferioridade. E é esse complexo de inferioridade que inferioriza tudo o que nós fazemos, na minha perspectiva. E eu pergunto, por exemplo, por que é que nós recebemos, não é, leitores portugueses, não é, brasileiros, e nós não promovemos leitores? O problema não é receber, e é bom. A minha faculdade tem 2 leitores, e são de grande ajuda, não é? Temos o professor Caio Carmona, que trabalha conosco e contribui muito para a faculdade. Temos a professora Ângela, que também o faz. Já tivemos outros. Mas, por que é que Angola, por que é que a África não faz a mesma coisa? Eu já andei por algumas universidades no Ocidente que têm 2 leitores, não é? Nos departamentos de estudos portugueses. Tem 2 leitores, tem o leitor Camões e tem o leitor brasileiro. E eles dizem que queremos um leitor africano, porque já percebemos que esses leitores promovem as suas culturas. Mas nós também queremos saber um pouco sobre a África. Sabemos que há especificidade na vossa forma de fazer literatura. Sabemos que há especificidades na vossa forma de falar português. E queremos partilhar isso, que eles não conseguem fazer, porque não têm essas vivências. Eu mesmo cheguei a ser contactado para ir como leitor para uma universidade na Europa do Leste. Depois, financiamento, dinheiro, quem paga? Queríamos que a universidade pagasse tudo, porque o Estado não tem dinheiro, é pobre, é coitado, não é? Só quer receber, e quando recebe também não paga. Eles fazem o investimento. Mas há uma razão. Há uma razão por trás disso. Se é boa ou má, não vou dizer agora, mas há uma razão, não é? Quando os Estados investem e mandam promotores da cultura, não é, para os nossos países. Quando nós percebermos qual é a razão, vamos também investir um pouco mais na cultura. Quando olhamos, não é, para os editais, para financiamento de programas de investigação científica, não é? Dizem que as humanidades não são uma prioridade, não é? Temos que priorizar as ciências duras, temos que priorizar as engenharias. As humanidades não são uma prioridade, mas Ngugi wa Thiong'o disse que o atraso e a desgraça da África está enraizada nos problemas culturais. Enquanto não voltarmos, não é, para
para os reais problemas, não há engenharia que vai salvar essa África. Mas estou mesmo a terminar. Trago aqui a perspectiva, então, das teorias dos polissistemas de Ibn Zohar. Ibn Zohar, na sua abordagem sobre as teorias dos polissistemas, ajuda-nos a compreender o que se passa, ajuda-nos a compreender o estatuto, não é, que se atribui às nossas literaturas. Ele diz que tudo funciona, não é, espécie de uma dicotomia. Se há centro, haverá sempre uma periferia. E esse centro vai sempre criar dificuldades para que a periferia não chegue, não é, ao centro. Se há o superior, haverá sempre o inferior. E o superior vai continuar, não é, a criar dificuldades para que o inferior fique lá ao fundo onde está. E ele diz que isso acontece, não é, com o sistema linguístico, mas também acontece com o sistema literário. Não é? Há um português na América que é variedade, que é reconhecida como tal. Mas porquê? Porque são muitos, porque o Brasil é uma potência económica, mas também em termos de número de falantes. Não é? A representação demográfica é muito importante na política linguística. Olhem que a China, ou o mandarim, só está entre as línguas mais faladas do mundo por causa do número de chineses a falar essa língua. Não é uma língua com grande projeção internacional. Nessa perspectiva, perde para o inglês. Mas está num lugar cimeiro por causa do número de falantes. Então, o Brasil é essa potência. É uma potência económica, mas também representa o futuro da língua portuguesa. Por causa dessa força e do investimento que já fez na língua e continua a fazer, Portugal não teve, digamos, opção. Olha, não é, para o Brasil com respeito. Mas o que está a acontecer, não é, para a nossa África? As nossas variedades não são tidas nem achadas. As nossas literaturas pioram um pouco. Então, os professores falam muito, né, depois se perdem. É melhor eu ficar por aqui. Vamos ter um espaço para uma introdução cultural e depois continuar. Cambaca, isso é feio. Muito obrigado, professor Sabino. Vamos então para o momento cultural. Assim, quando voltarmos, vamos para o momento de perguntas e respostas, que entendemos que temos muitas coisas para compreender. Então vamos chamar para esse momento Paulo Tatório, por favor. Paulo Tatório, por favor. Puerto Rico. No prazer de olhar, há uma tuna enterrada no semáforo da vida. A pobreza acelera a epidemia. 3/4 das mortes ocorrem no desnorte. Cada minuto morre uma árvore. As casas enfeitadas com vasos de cólera. As mulheres e os caminhonistas transportam as balas secretas de frustrações para milhares de quilômetros, de um bordal à beira da estrada para novas entradas. As gargantas vendem-se nos corpos da esquina. Para, porra! Para e escuta. Somos encarcerados no solo do abismo, condenados à terceira categoria da africanidade. A vida mata mais do que todas as guerras da era. Ganhadores de paz doentis. As contas dos parasitas crescem no multiplicar das mortes. Escuta a voz da terra, enterrada no semáforo da vida, com a cor da dor. A voz da terra. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Tatório. O João e o David estão se fofocando ainda. Muito obrigado, Paulo Tatório.
Sim, enquanto. Pronto, vamos para mais um momento cultural. Vamos convidar a Rasha Guibandoa, por favor. E aí o poeta Rasta. Bem, estamos na Semana da África. O Helder Simbado não me deu o poema do Craveirinha, Esqueci em Mangola. então eu vou ler um poema de África que eu sei do nosso cunho. Boa noite! Boa noite. Boa noite, África! Boa noite. Muito bem. Enfio delicadamente dedo na ferida africana. Grito. Majestosa. Conheço esse verso ancestral com que então recobras lucidez. Com que então não recobras lucidez. Rasgo-te em 4 elementos primordiais. Contemplo-te a nudez, bendita, maldita África. Serenamente observo do cume do teu ser, escondidas misérias, rimas de fome, versos corruptos, estrofes populados, gananciosos feiticeiros líderes. Enfio majestosamente ir do falo na planície do teu ser, África vibrante. Pleno e cheio, elevo-me além, espero-te confiante, África. Palumuca, África vibrante, segundo a população. Obrigado. O João vai declamar. Obrigado, João. Eu declamo, mas esse exercício faço para mim. Estás no YouTube, estás no YouTube. Há muita alegria. Podemos? Mwanza da Brigada OB. Há mais um poeta por aí. Uma grande poetisa. Então aproveito já o momento para depois entrarmos às questões. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Sadmária Ferreira, poetisa e escritora umberto. Vou declamar o poema do Dr. Antônio Agostinho Neto em homenagem ao seu centenário, com o título Noites Escuras. Noites Escuras. Sobre a curva do rio Kwanza, o sol mergulha, recortando o horizonte das palmeiras. É tão triste uma noite sem estrelas. Um dia o meu sol caiu ao mar e me anoiteceu. Um dia começou uma noite sem estrelas. Mas na noite escura os corações se erguem. É tão alegre a madrugada. Obrigada. Aí tem o João, a minha sugestão é para não ficarmos presos aqui no tempo. Apontas depois o professor. Deixa o Mwanza O Dr. Manza da Brigada. Mas qual obrigado? Até bem. Quando eu disser, todos vão participar, digam África. 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 África encantada e meio rosto rasgado de rios. No silêncio, na madrugada, no escuro,
na esperança. Oh, África! Berço sem humanidade. Epa! Humanidade sem berço. Laços sobre laços pendurados. Só uma queda livre. Só um vazio. Só um vácuo. Só nada. Mas sua reflexão. Sou o reflexo do espelho. Com grande orgulho. Oh! África! África de pesadelos. Pesadelos não dando-me de pouco. Foste vós que chamaram-me, que chamaste-me. E chamo-vos também. Juntos caminhamos no enlace matrimonial do rasgo dos pisos e dos restos mortais das suas terras ricas, fendidas com nudez. Vós, tic, toc, tac, tiques transformados em mulheres transformadas em homens. 2, sim. 3, sim. 4, sim. Não. Não do céu não, e sim do céu sim. Oh! África! Certas pedintes tocantes, fostes embustes, horizontes fascinantes, brilhantes, nuvens cintilantes. Aos esquecidos, fostes imigrantes, povos embustes, inocentes, tornastes tristes, cientes fascinantes, brilhantes nas nuvens forjantes. Quem ama não dorme. Quem ama repousa na literatura e faz dela o seu resto. Está aí. Muito obrigado. África! Da Brigada Obrigado, Wanda, da Brigada, por este momento de rasgo poético. E vamos então ao momento de questões para apresentarmos as nossas preocupações a respeito deste estatuto das literaturas africanas no contexto lusófono. Bem, inscrições, vamos começar com uma bateria de 4 e depois, se ainda houver tempo, vamos para mais 3. O Hamilton veio de longe, foi o primeiro. de Cunene. 4 horas de viagem. Sim. Não, vou falar assim. Não, ele veio do Cunene. Mas tem que posicionar-se em logo. Veio do Cunene, jovem. Lá não tem ninguém. Em nome do movimento cultural do Cunene, vamos fazer as nossas cordializações a todos os presentes e de forma singular o professor Sabino, foi meu professor na licenciatura e também agora no mestrado. Implica dizer que já temos 10 valores a mais. Mas então o professor pela brilhante abordagem, sobretudo por ter trazido à tona retóricas fundamentais para percebermos então as razões que fazem com que a nossa literatura não esteja onde deveria estar. O professor falava quando a sua abordagem falava sobre ausência ou escassez de estudos. Permita-me, com todo respeito, pensar diferente. Acredito que há muitos estudos. Recebemos com muita dificuldade. Sim, acredito que há muitos estudos relacionados à literatura africana, estudos comparativos, sobretudo na nossa faculdade. Penso, e aí estarei de acordo com o professor, quando traz a questão do sujeito-estado de forma implícita, que vai definir política, ou seja, a falta ou ausência de um projeto de sociedade que coloque o ensino investigativo como ordem de agenda, é que faz com que os trabalhos, sobretudo na nossa faculdade, estejam totalmente estagnados. Se formos agora à nossa faculdade, há muitos trabalhos relativamente à nossa literatura africana.
há uma questão que o professor também trouxe à tona, que é sobre o programa curricular, e traz aqui uma retórica fundamental. Como é que é possível vermos uma determinada literaturas africanas? Como é que vamos estudar todas as literaturas? E como docente, a questão que eu coloco, se já propôs e se já o fez, qual é a proposta que colocou? Se ainda, qual será a proposta, ou as propostas? O professor traz também à tona a questão da língua materna, né? Ou seja, escrever na nossa língua materna. Só que aqui levanta-se uma questão que vai trazer um binômio. Os tradicionalistas defendem que a língua materna é a língua nativa, a língua dos nossos pais. Mas os modernistas entendem que a língua materna é aquela que temos o primeiro contato. Diante deste binômio, como é que ficaria? Se a língua materna for aquela que temos o primeiro contato, então vamos escrever em língua portuguesa. Ou seja, se eu tenho o primeiro contato com a língua portuguesa, esta aqui é a minha língua materna. Mas nós conservadores entendem que a língua materna é a língua nativa. Diante deste binômio, qual seria a posição, ou a melhor posição a adotar? E ainda, quais seriam as implicações no campo da cultura da leitura, se porventura for considerado que a língua materna é a língua nativa, tendo em conta a nossa vasta esfera etnolinguística? Obrigado. Não, pode levantar, pode ficar mesmo já de pé. Muito boa noite a todos. Eu começo por saudar. Pronto, como dizia, aproveito em primeiro lugar saudar o professor Sabino Ferreira, assim como a mesa que o recebia, ou seja, assim como os elementos que recebiam a sua mesa. No entanto, eu parto por pergunta, não é? Começo a fazer a seguinte pergunta: qual é a diferença, ou seja, qual é o ponto de diferença entre o leitor da geração da mensagem e o leitor desta época, desse contexto? O professor falou de leitor passivo e leitor ativo, tanto de forma apaixonante. Eu gostava de saber, quando foi buscar aquela questão da crítica, não é o leitor que, portanto, tem a capacidade de crítica. Gostava então de saber qual é a diferença entre o leitor da geração da mensagem e o leitor atual, se tem algum ponto de vista sobre esses dois tipos de leitores, do ponto de vista contextual, nesse caso. O doutor também falou sobre a questão do impasse, não é, que o Estatuto das Literaturas Africanas atravessam neste momento e acaba por, a princípio, apontar a questão das línguas. Eu, de certa forma, concordo consigo, porque e eu levo este acordo no âmbito da aceitação de que o facto de os Estados africanos não poderem oficializar determinadas línguas, no nosso caso angolanas, não for por ali onde o Hamilton vai nas designações de língua materna, eu diria simplesmente línguas angolanas. Portanto, a própria Constituição começa já a trazer a tal desvalorização que o professor acabou por citar, quando, em primeiro lugar, coloca a língua portuguesa, que é uma língua, eu não estou a ser racista, portanto, mas é uma língua que surgiu por circunstâncias graves de violação de direitos humanos, de escravatura, e, portanto, porque a língua portuguesa é uma língua que nos foi imposta, não é? E como é que nos foi imposta, então, todo mundo sabe. E, no entanto, para que os países africanos de língua portuguesa se desenvolvam de forma cultural e literária, têm de oficializar, institucionalizar as línguas, não digo nativas, mas as línguas desses países. Eu fujo sempre de designações, eu digo sempre línguas angolanas, não importando
o nome das línguas, porque só assim é que a outra parte, a outros continentes também vão dar valor naquilo que a nossa cultura, porque a nossa cultura é tida, ou seja, é analisada na perspectiva da língua portuguesa, porque o homem pensa por causa de uma determinada língua. Então, se nós temos nossas línguas, mas depois temos que pensar numa outra para aplicarmos aquilo que é a nossa cultura, é complicado. É como produzir o petróleo em África e depois refinar em outros países e comprarmos, não é? Calma só. Eu também queria apontar o seguinte, que a pouca sorte que as editoras africanas nesses países têm contribuído de tal forma para o impacto, porque as nossas editoras não têm capacidade de subverter esse quadro no sentido de imporem os escritores na cena internacional. E, por último, a crítica, não é? Portanto, o professor falou muito bem sobre essa questão. Existe nesses países africanos, obviamente que existem também em Portugal e em Brasil, de certa forma, mas a crítica como tal se verifica grandemente cá em África, e por isso assim fica difícil, mesmo a questão da canonização, fica difícil para se chegar a uma conclusão de quem é cânone e qual é o processo que deve seguir para a sua institucionalização. E eu queria então que o professor, assim em síntese muito breve, focasse mais um bocadinho, mais ou menos o que entende sobre. Fez essa pergunta de forma filosófica, penso que e deixou aqui para que as pessoas respondessem, mas também gostava que o professor dissesse assim um ponto de vista sobre o que é mais ou menos cânone, e se temos algum cânone em Angola, possivelmente poderá também dizer alguma coisa sobre os cânones de outros países africanos de língua portuguesa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também pela apresentação. E eu tenho comigo algumas questões eu sou justo no Valentim de Banguda, peço desculpas, e eu venho da província de Benguela. O professor fez uma apresentação muito interessante, ele falou de muita coisa que chamaram a minha atenção, entre as quais eu vou começar pela pergunta que o primeiro interveniente efetivamente colocou, porque falava que a literatura angolana, não é? Nasce num contexto muito próprio, que não é feita por uma língua africana, não é? E eu perguntaria, a língua que não é africana, para que africana? Então, esta é a primeira pergunta que eu coloco, não é? A língua que não é africana, para que africana? Segundo, o professor também falou de forma muito interessante sobre a questão do estatuto e muitos outros elementos. Percorreu muito a ordem de discurso, a arqueologia de saber, e de facto eu gostava também de aproveitar essa referência que faz ao filósofo francês Michel Foucault, porque grande parte da sua obra também é perpassada pela análise do poder, não é? E eu entendo também a língua como um instrumento de poder. A língua como instrumento de poder, exercício de poder e formas de controle social. E falava, por exemplo, do Instituto Camões, não é? Que chamou a minha atenção para esse sentido. E eu estou lembrado de um ensaísta português, Alfredo Margarido, numa obra Lusofonia e Lusófonos, Novos Mitos Portugueses, que dizia que exatamente a lusofonia foi criada para esse fim, ou seja, quando os portugueses se aperceberam que em 1965 não puderam efetivamente continuar com o controle político dessas antigas colônias, tentaram agora colonizar esses territórios por intermédio da língua. Portanto, a língua enquanto instrumento de colonização, que era no fundo aquilo que o professor estava efetivamente a dizer. Mas quando o professor termina de falar, e o professor também falou de um autor, agora eu esqueço o nome, mas acaba também por dialogar com Emmanuel Holzler, que estuda o sistema imundo, não é? Sendo semi-periferia e periferia. E olharmos para a geopolítica linguística. Estamos agora a discutir o contexto da
ao colonizar. Se o professor entende, no quadro daquela discussão que estava a levantar sobre centro, semi-periferia e periferia, que de facto não há vontade da parte dos países do centro em permitir que um país da periferia vá para o centro. Não é? Quer-se a manutenção do status quo. Como é que podemos agora dialogar isto com o sentimento com o complexo de inferioridade? Muito obrigado. Fazer a tua cara ficar bem grande. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso, a geração, eu pertenço à geração que infelizmente está a desaparecer do nosso país. Digo na seguinte referência. Antes, quando recebemos a independência, éramos aí volta de 8 milhões em Angola. Hoje estamos para 30 milhões e matematicamente podemos ver que apenas 15% da atual população que existe foi a que assistiu à independência. Eu dou este ponto de referência por quê? Porque quando recebemos a independência, temos a cultura de estudar história. Quem foi do meu tempo sabe que naquela altura éramos obrigados a estudar história e concretamente a literatura, para não dizer a cultura em geral. E este requisito, esta oportunidade que a gente teve, na área de literatura. Há dias eu estava fazendo um estudo sobre a língua, então, a título de provocação, eu chamo o meu amigo, meu confrade, e perguntei. Não vou citar o nome, mas eu disse, fulano, diga-me lá, será que a língua materna é mesmo língua materna ou aquilo que pretendes dizer é uma língua de berço, é uma língua, a primeira língua, e aí por em diante? Como é que defines a nossa língua?